Tudo bem, gatonas e gatões? Hoje eu tenho uma live bem especial que eu fiz originalmente em um dos meus grupos do workshop Entre no Seu Poder. E eu vi que compartilhando um pouco mais da minha história, as pessoas lá do workshop conseguiram se tranquilizar, entendendo que algumas coisas são super normais, super esperadas, é isso mesmo, né? E quando a gente vê a história de outra pessoa que conseguiu se empoderar numa situação que ainda é difícil pra gente, isso pode nos nutrir muito, né? Tudo bem, Fabiane? Então, o objetivo dessa live não é e nunca vai ser expor minha mãe. Eu não vou falar aqui detalhes íntimos sobre ela, nunca vou fazer isso, tá? Mas eu vou falar coisas que são relevantes, sim, para a superação de vocês, né? Para a nossa superação. E até para vocês perceberem como os comportamentos, é tudo muito repetitivo, é tudo muito repetitivo, tá? Então, por mais que às vezes a gente se sinta um alien ou sozinha no universo inteiro, não é assim. E é bom ouvir a história de outra pessoa. Então, bora lá. Vou tomar minha aguinha, porque vocês já viram, né? Eu falo pra caramba. Então, onde que tudo isso começou? Eu tive um relacionamento extremamente curto, tá? Com um rapaz que, naquele período curtíssimo que a gente estava juntos, eu senti uma espécie de devastação interior que eu nunca tinha sentido antes naquele nível, né? Eu lembro, isso aconteceu fora do Brasil, e eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu tive a intuição de bloquear o rapaz e de cortar contato totalmente. E a impressão que eu tinha dentro de mim é que tinha tido uma bomba atômica dentro da minha personalidade e que eu estava sem chão, sem teto, sem personalidade. É isso que eu sentia. Eu sentia que eu não tinha mais personalidade depois desse contato curto com esse rapaz. E eu sendo uma pessoa intelectualizada, né, nerd, já procurei estudo a respeito disso. E falem aí, gente, quem tiver aí na live para eu ver quem que chegou. E eu fui estudando, né? Eu fui colocando as características dele no Dr. Google. E aí eu comecei a linkar os comportamentos dele com o transtorno de personalidade narcisista. E eu acredito que no caso dele é transtorno de personalidade antissocial mesmo. Eu acho que já no caso dele ele já foi pro lado psicopata mesmo, tá? Mas ele tinha claramente todos os traços do transtorno de personalidade narcisista. E eu passei meses devorando tudo que eu podia a respeito desse transtorno. Tudo bem, Ana Maria? E aí uma coisa interessante começou a acontecer. Toda característica que eu lia, eu só via minha mãe. E tem lá as 9 características do transtorno, né? E eu conseguia achar relatos pessoais meus, né? Da minha convivência com a minha mãe para todas as características. Então não é que ela se encaixasse em 4 das características ou em 5 delas. De fato, tudo que eu lia já vinha 1, 2, 3 memórias, 4 memórias daquele comportamento na minha mãe e no meu relacionamento com minha mãe. E claro, a primeira fase é a negação, né? Então, você não quer acreditar que aquilo é verdade, você deve estar exagerando, não deve ser tão ruim assim, talvez isso até exista, mas na mãe dos outros, na minha não. E para ter certeza que eu não estava enlouquecendo, porque no início você acha que você está enlouquecendo, não vamos esquecer da tal da dissonância cognitiva, que nada mais é do que a sua visão de mundo começar a desmoronar, porque ela não se sustenta mais considerando os fatos que você enxerga. Então, a dissonância cognitiva acontece quando você não consegue mais manter aquela mentira para você mesmo, porque a realidade está falando, veja, veja, veja. E a sensação é de você ficar sem chão, sem personalidade, e da sua... né, o seu mundo, a sua visão de mundo vai desmoronando. Eu tô vendo que tem umas perguntas, eu vou responder as perguntas um pouco mais tarde, só para não desviar no foco, tá? Mas podem colocar aí. As perguntas que não forem expor minha mãe, eu respondo de boa, tá bom? E aí, para ter certeza que eu não estava enlouquecendo, eu peguei um caderno e eu fui descrevendo cada característica do transtorno e eu fui colocando todas as histórias que eu lembrava.
Todas elas. E eu passei meses fazendo isso, para ter certeza de que eu tinha histórias para todas as características. E para ter mais certeza ainda, eu abordei as minhas irmãs a respeito disso. Eu falei, gente, vocês lembram disso? É verdade isso? Não é verdade isso? E absolutamente tudo que estava lá, elas conseguiam confirmar para mim. Eu estava convencida na época. Minhas irmãs não estavam tão interessadas em estudar o transtorno, elas já sabiam que tinha uma coisa errada, né? Não tem como não saber. Mas aí elas ficaram naquela primeira fase de vai que não é tudo isso, não sei o quê. Para mim eu já não conseguia. Tudo bem, Tássia, meu amor. Aí beleza. Aí o que eu tentei fazer? Primeira etapa, fora a negação, né? Quando eu já não conseguia mais negar. Você a barganha, né? Não tem a etapa da barganha no luto. É quando você pensa, beleza, tem isso, mas eu vou fazer funcionar, de boa, vou mudando aqui, ali, não sei o quê. E aí você tenta fazer funcionar, né? E só que nada melhora. Nada melhora. E aí, no meu caso, além de não melhorar, piorou de uma forma drástica, avassaladora, devastadora, de um segundo para o outro, uma forma que se tornou realmente insustentável. E foi devido à morte do meu padrasto, né? Até aquele momento eu não percebi a importância do meu padrasto como suprimento narcisista na vida da minha mãe, né? Que isso nos dava, eu, as filhas e as outras irmãs, né, um pouco de folga. E claro, também ela é um ser humano, então quando a pessoa perde uma outra pessoa, normal ela também passar por luto, afinal. Então, esse suprimento narcisista que foi embora e o luto, né, para uma pessoa que essencialmente é uma criança ferida e não tem resiliência interna ou estrutura emocional para lidar com desafios pequenos. Porque é isso que é uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista e isso que nós somos aqui. Crianças feridas, que não têm resiliência de lidar com coisas pequenas. E aqui a gente vem se fortalecer para criar essa resiliência. Naquele momento não teve mais nada de positivo na nossa relação. E eu, acima de tudo, eu não tinha espaço para viver o meu luto. Eu tinha perdido um cara que eu considerava meu pai, sabe? E eu não podia falar sobre isso, porque tinha competição, mas a minha dor é maior do que a sua. Eu não podia chorar sobre isso, porque, não, tudo bem, mas ele era isso na sua vida, mas na minha vida ele era aquilo. Então, não tendo a capacidade de lidar com o meu luto e ainda tendo que lidar com o luto da minha mãe, que foi o pico do comportamento dela doentio que eu vi na minha vida, né? Eu já tinha visto muitas coisas, mas naquele momento atingiu um pico tão bizarro que a gente fala que a narcisista é uma criança ferida, mas a verdade eu nunca vi nenhuma criança com aquele nível de resposta emocional desenfreada. Nunca vi. E aquilo se tornou insustentável para mim, emocionalmente insustentável. Então, isso quer dizer que quando eu ouvia a voz dela, eu já não respirava mais. Eu já travava a minha respiração. Eu tinha taquicardia e eu sentia terror. Terror. Tinha um monte de voz na cabeça, né, falando que eu era errada, que eu era um monstro, não sei o quê, mas tinha uma sussurrando lá no fundo: proteja-se, proteja-se, proteja-se. Então, nessa fase de dissonância cognitiva, depois de observar essa fase do luto da minha mãe, minha fase de luto, as vozes ficaram loucas. Loucas, muitas vozes, porque você é uma péssima filha, porque você é um moço, proteja-se, proteja-se, distância, distância. Você tem que estar lá para sua mãe fazer o que ela quer, ela está passando por luto, proteja-se, distância, distância. Eu preciso de distância, não, você tem que ficar aqui, você tem que lidar com a dor dela, você tem que acolher a dor dela. Então ficou essa loucura na minha cabeça. E aí eu entro na fase que eu chamo de tira-teima. É quando você realmente não quer aceitar aquilo, então você se propõe algumas atividades para ter certeza de qual vai ser a sua escolha. Se você vai criar a tal da distância, né? Que no meu caso precisou ser física, a gente precisa de distância psíquica, certamente. Para muitas de vocês que moram com a mãe, é importante criar distância psíquica, mas no fato, assim, no fundo, eu precisava de distância física. Tudo bem, Érica? Thaís, Yara. E durante esse tira-teima, eu bolei umas estratégias extremamente caras, extremamente complexas, para tentar dar
prazer para minha mãe naquele momento, né? E eu bancava algumas experiências para ela para ver se tinha qualquer coisa que eu tinha o poder de melhorar na existência dela. E nada funcionava. Além de não funcionar, eu recebia muitos maus tratos intensos por tentar. Tipo, não tinha lógica as respostas que eu estava recebendo. E aí o último tira-teima, um grande presente que eu dei para ela, que só voltou na minha cara, né? Porque você não consegue fazer uma pessoa feliz que não sabe pedir ajuda e que não quer, né? Aquilo ficou na minha cabeça como uma certeza de que não existia mais a possibilidade da gente ter uma relação. Naquele momento, não tinha Facebook, não tinha lá, não era uma coisa que nem é hoje, sabe? Eu só achava informações a respeito desse assunto em outros idiomas, porque eu cresci fora do Brasil, então eu fui buscar em outros idiomas, e eu achava fóruns perdidos na internet, onde nesses fóruns as mulheres compartilhavam suas histórias pessoais, e ao contrário do grupo aqui no Face, ninguém tinha foto lá, ninguém tinha nome lá, tava todo mundo aterrorizada, que alguém poderia descobrir que elas estavam falando sobre aquilo, e eu me sentia mais segura num ambiente desse, não tendo que falar meu nome mesmo, e ninguém sabendo quem eu era, né? E o que me ajudou a tomar... deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Depois desse último tira-teima, o que me ajudou a tomar a decisão de criar distância física da minha mãe, cortar contato, eu fiquei com contato zero mesmo, sem explicar para ela, sem nada. Eu simplesmente desapareci. Foram mulheres nesses fóruns que já tinham cortado contato com suas mães e elas falavam para mim, eu sei que parece impossível, mas se você não tem fisiológica e psicologicamente condição de existir ao lado dela, você precisa fortalecer o seu eu. Isso não é possível junto na relação com a narcisista, porque ela vai usar estratégias para te sugar de volta para a relação. E essas estratégias de manipulação, onde a narcisista suga você de volta para a relação, através do sentimento de culpa, através da fúria narcisista, ou falando mal de você pelas costas, as várias estratégias, chama-se hoovering, né? E é quando a narcisista percebe que ela está perdendo o suprimento narcísico dela, e ela dá uma despirocada. E ela quer ter certeza que você não vai embora, então as atitudes dela se intensificam. Ou, às vezes, uma das atitudes da narcisista pode ser que você percebe que você não faz a mínima diferença para ela mesma e ela nem percebe que você desapareceu da vida dela. Isso também é doloroso para a filha, sabe? Então eu sabia que ia rolar o hoovering e eu sabia que eu não tinha um eu nem formado. Porque é importante que a gente entenda, quando você é criada por uma narcisista, você não tem a oportunidade de desenvolver a sua personalidade. Você entendeu? Então eu não estava nem formado. Ele estava lá dentro. E ele estava falando para mim, distância, 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 né? E essas mulheres, elas me ajudaram a tomar a decisão de cortar contato, e eu entendi que o cortar contato ia significar não dar nenhuma explicação, desaparecer, e nunca, nunca ter a mínima curiosidade de, ai meu Deus, ela mandou uma mensagem, eu só vou dar uma olhadinha. Eu me proibi durante anos de responder mensagem, de olhar a mensagem, de olhar coisa dela. Eu me proibi para dar um espaço para o meu eu se desenvolver. E aí, quando eu finalmente tomei a decisão, essa decisão, fora o apoio dessas mulheres online, ela também foi apoiada por duas outras coisas. Lembra as vozes na cabeça? Algo me falava muito fortemente que aquela voz que dizia para eu me proteger era algo que eu tinha que proteger, eu tinha que proteger aquela voz. E eu entendi aquela voz como sendo a minha intuição, né? Aquela sabedoria interna que só você tem acesso. Aí eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, tá? Essa decisão mudou a minha vida. Eu tomei a decisão de criar toda uma vida em torno das ordens que eu recebia da minha intuição, custe o que custasse, independente das consequências, e para o resto da minha vida. Eu entendi que eu não tinha força para seguir a minha intuição no início e que eu provavelmente ia me fortalecer durante muitos anos para ser o tipo de pessoa que vive a partir da intuição. Mas eu tomei a decisão, naquele momento, que a minha intuição era a minha autoridade interna máxima, maior do que minha mãe, maior, inclusive, do que qualquer opinião de qualquer outra pessoa ou autoridade no planeta Terra.
E essa decisão fez com que eu tivesse coragem de ouvir essa voz e respeitá-la. E aí a outra coisa que me ajudou, fora as mulheres, tomar a decisão de seguir minha intuição e colocar ela no meu trono interno de quem é meu mestre, né? E não outras vozes. Teve mais uma coisa, que é o universo, não é? Por acaso, logo depois daquele meu último tira-teima, eu estava partindo para a China, que eu ia passar uns meses lá estudando mandarim. Por acaso, na viagem até a China, onde eu estava pensando, eu preciso cortar contato, mas eu não tenho coragem, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu preciso, mas eu não tenho coragem, mas eu tenho que tomar uma decisão. Lá na China, eu estava compartilhando um apartamento estudantil com uma psicóloga especialista em transtorno de personalidade narcisista. E estando literalmente no lugar físico mais distante possível que eu poderia achar da minha mãe, que era a China, e apoiada por uma psicóloga especialista em transtorno de personalidade narcisista, e apoiada pela minha intuição, e apoiada pelas pessoas no fórum, eu cortei contato. Aí, o que aconteceu aqui no início? Assim que eu cortei contato. As vozes continuaram um tempo, tá? Eu chegava a ouvir a voz da minha mãe na cabeça. E com o tempo, toda vez que vinha a voz dela, vinha a voz da minha intuição. Então, nunca tinha tido uma outra autoridade interna para peitar aquela primeira voz. E eu comecei a não ficar sem essa resposta. Vinha a voz da minha mãe, vinha a voz da minha intuição. Aí a voz da minha mãe ficava em segundo lugar. Vinha a voz da minha mãe, vinha a voz da minha intuição. Aí a voz da minha mãe ficava em segundo lugar. E a intuição falando, sem contato, sem contato. E ela tentou entrar em contato, fez um monte de coisa, mandou um monte de e-mail, ligou várias vezes, todas aquelas coisas que a gente já imaginava, né? E outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que quando você está saindo de uma relação de abuso, ainda mais quando foi sua mãe ou seu pai, você não vai acreditar que as coisas são possíveis, tá? Tudo vai parecer muito intransponível, muito insuperável. E faz parte da sua superação pessoal se negar a aceitar o impossível. Você não aceita que aquilo seja impossível. Não interessa se você está vendo no seu mundo físico qualquer indício de que aquilo é possível ou não. Você, desculpe o linguajar, mas você literalmente tem que tirar coragem do cu e fé do cu para tomar passos em direção a algo que nunca fez parte da sua existência, ou quase nunca fez parte da sua existência, e que parece totalmente impossível para você. Então, o negócio de acreditar no invisível, agir na fé, acreditar no invisível, agir na fé, foram muitos anos. Foram anos, tá bom? Porque o que acontece quando você se afasta do abusador? Bom, vocês já ouviram falar do síndrome de estresse pós-traumático, né? É muito comum com pessoas que foram para a guerra e voltaram, elas ficam com o sistema nervoso central todo errado, cheio de fobias, cheio de transtornos, e a pessoa passa por um período muito transtornada e depois ela vai se acalmando, o sistema nervoso central vai voltando ao normal e tal. Tendo esse conceito em vista, a comunidade da psicologia teve que criar um novo conceito, especificamente para quem sofreu abusos ao longo de anos durante a formação da personalidade. Aí tem o síndrome de estresse pós-traumático complexo, que deixa sequelas que precisam ser reprogramadas durante anos. É um negócio mais complexo, é um negócio mais profundo, e tem agora um conceito específico para isso. Então entendam, e é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Quando a gente chega falando com a nossa parte ferida, você tinha que ser mais forte, você tinha que saber o que fazer, por que você é tão fraca, por que blá, 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 blá. Quando você chega falando consigo mesmo assim, você está tratando uma parte sua que reconhecidamente pela comunidade médica vai demorar anos para se reprogramar, com a mesma hostilidade que você foi tratada, não tem cabimento isso. Então entenda que quando eu falo que tem uma parte nossa que está ferida, essa parte está ferida mesmo. Ok? E você passa os primeiros anos só acalmando o seu sistema nervoso central.
só acalmando o seu sistema nervoso central. Para conseguir, e no meu caso foram anos, porque eu não tinha ajuda, né? Eu não procurei ajuda terapêutica nem nada, não me sentia nem minimamente à vontade para pedir para um outro ser humano me ajudar, então fui fazendo as coisas sozinhas também. Então passei muitos anos só acalmando o meu sistema nervoso central. Aí começou uma fase muito interessante, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Eu disse que a gente não desenvolve a personalidade quando a gente é criado por narcisista, né? Então, depois que você acalma esse sistema nervoso central e você começa a sentir, parar de responder, né, aos traumas, você começa... Aí começam o que eu chamo dos sussurros. Os sussurros são partes de você que sempre quiseram se manifestar, mas não tinham segurança para aquilo. No meu caso, os sussurros estavam muito relacionados a esse trabalho que eu faço com vocês, porque eu decidi começar um canal de YouTube, fazer todo esse esquema em 2010, mas eu tinha muita sequela psicológica para dar andamento para isso. E em grande parte os meus sussurros vinham da arte. A minha vontade que eu tinha desde os 13 anos de idade de cantar voltou. E começaram os sussurros, cante, cante, cante. Eu não sabia que eu era dançarina, mas aí eu fui num campeonato de pole dance, e quando eu vi a atleta naquela barra, naquele exato segundo, teve uma explosão dentro de mim, eu literalmente me vi na barra. Aí eu já fiz toda uma movimentação para comprar uma casa que tivesse obrigatoriamente como pré-requisito um espaço onde eu pudesse montar um estúdio de pole para mim. Detalhe, eu não tinha nem começado a fazer o pole, mas foi tão forte aquela imagem que eu sabia que um dia eu ia fazer aquilo. Ainda demoraram uns 2 anos. Então os sussurros são partes do seu eu real, que são parte da sua personalidade, que não tiveram vazão. E eles começam a brotar através das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres. E aí você, que não foi permitida nem existir, tem que começar a ativamente procurar onde estão esses prazeres e se dar permissão. Se dá permissão, se dá permissão, se dá permissão. Porque agora você não está só se recuperando de trauma, agora você está construindo o seu eu. E a minha intuição falava, faça o que for necessário para ter uma vida artística. Faça o que for necessário para ter uma vida artística. Faça o que for necessário para ter uma vida artística. E quando eu comecei a fazer aula de canto, comecei a dançar, eu não percebia, eu não conseguia, durante anos, executar a dança e o canto. Porque aí, ao tentar dar vazão para o meu eu real, eu percebia que eu tinha muitas sequelas psicológicas de eu não mereço existir, né? Eu não tenho direito de ter uma voz, quem sou eu para ser maravilhosa e brilhar? Quem sou eu para ter muitos talentos? Quem sou eu para me dar permissão de fazer tudo isso, sendo que eu só vejo as mulheres e os homens à minha volta sendo pequenos até para não incomodar o outro, né? Então, quanto à sequela psicológica, dissociação, eu mandava uma ordem para o meu braço, pega na barra, levanta assim, e não mexia, não mexia, até eu estudar psicanálise, entender, dissociação é quando você atinge um nível de estresse interno tão grande que o cérebro tenta te proteger, literalmente desconectando a conexão entre a mente e o corpo, e dessa forma você não tem que sentir tanta coisa. E ao tentar pegar na barra e fazer o movimento, eu era tomada por um terror, um pânico tão gigantesco que eu não entendia. Eu fiquei 3 anos não conseguindo. Até eu entender o suficiente sobre psicanálise e coaching para me perguntar naquele exato momento, peraí, por que quando eu pego na barra e me proponho esse desafio, eu desmorono? Aí eu cheguei na crença limitante. Porque se você não for perfeita, você não tem nenhum valor e não merece existir. Aí eu, Por que eu não consigo usar a minha voz? Por que ela não sai? Por que eu tento, mas a garganta trava? Aí eu cheguei na crença limitante. Você não pode usar a sua voz. Porque ela é muito poderosa. E eu, E aí eu comecei a ter que ativamente aplicar as ferramentas que hoje eu ensino no workshop. Então eu chegava lá na barra e eu me acariciava, eu falava comigo mesma. Primeiro eu criei regras, né? Eu tenho um espaço de pole e eu criei uma regra. A partir dessa porta para dentro, a única coisa que é permitida é me dar prazer, me acolher 100% e não prestar nenhuma atenção na opinião dos outros. Então toda vez que eu abri a porta do meu estúdio de pole, eu
eu estou aqui para descobrir o que eu quero fazer, me dar 100% de prazer e me curar de tudo. Eu já criei uma rotina para isso. E entrando lá, quando eu ia tentar fazer o movimento, colocava a mão na barra, eu me acolhia. Eu me tocava e falava, Tari, o seu valor não está ligado a você conseguir fazer as coisas ou não. Você pode errar quantas vezes você quiser, porque aqui dentro você pode ser criança. E criança brinca. Quando os meus sobrinhos vêm para minha sala de pole, eles não estão preocupados em perfeição. Eles querem trepar na barra, se jogar e se divertir. É isso que você vai fazer. Tari, olhe onde você está. Eu olhava. Eu estou em casa. Você está em casa que você comprou. Na sua sala de pole que você montou. Você está segura. Você não é mais uma criança indefesa. Você está segura. E quando eu comecei a criar essa forte voz de uma mãe amorosa, que me acolhia nos momentos que eu tinha medo, aí eu comecei a ter uma coragem absurda. E eu comecei a conseguir fazer os movimentos. E eu comecei a soltar minha voz. E a artista começou... Ah! Um negócio muito louco é que aquilo que parecia impossível, né, depois de me dar o trabalho, de ir reprogramando as sequelas, e agora é aqui que eu quero chegar. Depois de me dar esse trabalho, de reprogramar, de criar atividades regulares na minha vida, onde eu pudesse existir nos meus padrões, não estando nem aí para o que os outros pudessem falar sobre mim, eu cheguei no estágio que eu estou agora, onde não só nada parece impossível, como tudo que eu quero parece inevitável. Parece inevitável, porque quando você não tem os bloqueios psicológicos barrando a sua própria energia, você sente a sua energia e você se dá conta que ela é muito louca, viu? A gente tem muita energia vital e a gente não tem noção do poder que a gente tem. Então agora eu tô numa fase de fome! Eu sei que eu consigo tudo! Uhul! Entendeu? Por isso que eu tenho toda essa energia. O que foi, meu amor? Tem uma gatinha aqui miando, gente. Ai, meu Deus, calma que a pata dela tá presa. Pronto. Sabe quando o gato prende a unha e fica... Vem, meu Deus do céu, vem logo. Quer participar? Ah, deixa ela conversando aí. É isso, gente. Então, toda essa história... Nossa, o vídeo ficou longo. Para falar para vocês que a gente começa com eu não tenho valor, tudo é impossível, nunca vai ocorrer, e a gente chega no... Quer dizer que eu simplesmente der vazão pro meu eu real, vai ser inevitável eu receber o que eu quero? E é isso. Você chega nessa sensação de que é inevitável. Vou te receber. Cheiro mesmo. O que eu quero. O que você quer. Então, deixa eu tentar responder algumas perguntas aí. Fabiane... Meu Deus do céu. Foi comparando os dois que você descobriu sobre ela ser narcisista. Exatamente. Exatamente. Peraí. A Emily não teve a parte da negação. Cada processo é diferente, né? Às vezes a gente tem uma parte, não tem a outra parte. Comigo tem sido assim também. Eu vou colocar no YouTube, meu amor, tá bom? Depois eu vou colocar no YouTube. As estratégias, só tive vida depois que eu cortei o contato. Quantos anos você tinha quando ouviu as intuições e desenvolver o seu eu? Foi mais ou menos, eu tinha uns 24 anos de idade, mais ou menos. Eu tenho 24, 25. O que mais que temos aqui? Gente, eu vou ter que desligar que eu tenho uma sessão daqui a pouco. E vamos lá. Através da descoberta que tinha... É isso, gente. Por enquanto, eu vou ter que desligar mesmo, que tem uma sessão começando. Aí, se vocês tiverem mais perguntas, deixem aí nos comentários, que depois eu dou uma olhadinha, tá bom? E aí, mais tarde, eu vou compartilhar o vídeo e vocês podem ter o acesso no YouTube, ok? Me falem se vocês tiveram algum insight, se algum sininho tocou na cabeça, se rolou alguma coisa aí dentro, tá? E me fale qual que foi a percepção. Beijinho pra vocês. Mais alguma coisa a falar, Tuíra? Isso, não sei se vocês ouviram. E até o próximo live.